Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube. Meu nome é Tiago César de Góes, popularmente conhecido como Tiago Góes. Sou aluno do 5º período e também faço disciplinas no 1º período do curso de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Cláudio. E esse trabalho consiste na apresentação sobre a relação entre o direito, a tecnologia e a inovação. Disciplina essa do professor doutor Valdir Severiano de Medeiros Júnior, que passa 3 vídeos para que a gente possa tratar a respeito desse assunto. A minha primeira formação é em jornalismo, lidei muito com essa questão da tecnologia, desse avanço das novas mídias até chegar nas redes sociais, a inteligência artificial, e hoje vou falar um pouquinho dentro do campo do direito. Esse tema da tecnologia que tem tomado grandes força perante os círculos sociais, empresariais, do terceiro setor, também do meio político, do meio econômico, do meio social, ou seja, todas as formas de relação humana, uma vez que as empresas, também as instituições públicas, atividades profissionais, têm dependido dos sistemas digitais, das plataformas, dos bancos de dados e também das ferramentas de automação. Esse conteúdo diz respeito à disciplina de Direito, Tecnologia e Inovação, que foi ministrada de maneira EAD, estudo à distância, e da qual eu passo a exemplificar um pouco mais. Dentro do direito, a gente sabe que o direito hoje tem trabalhado muito essa questão das ferramentas, uma vez que é um campo de atuação que é visto pela sociedade, no meio jurídico também, entre os profissionais, como conservador. Então, essa nova tendência dos meios de comunicação, das formas de interação social, tem também pautado, levado o direito a esse caminho, que é algo que a gente não pode voltar atrás, A gente sabe que é algo que daqui para frente é daí para isso. E essa mudança vem acontecendo. Antes os sistemas, antes os processos eram físicos, impressos, o advogado da época tinha que ir até o fórum, protocolar a peça, fazer as diligências todas de forma presencial e muitas vezes com materiais impressos, com peças impressas. Hoje não, com essa modernidade, com essa tecnologia e essa inovação tecnológica que vem junto, e o direito abraça isso também, a gente vê essa mudança com o processo eletrônico, as audiências que antes eram presenciais, hoje o juízo competente nos próprios foros tem ampliado as audiências virtuais, onde o advogado e as partes, junto com o MP e junto também com o próprio juiz, participando de maneira remota, maneira virtual, os contratos com as assinaturas digitais, a inteligência artificial que vem também pautando isso, a jurimetria e os sistemas de resolução de conflitos, de maneira extrajudicial, onde há ali um arbitramento entre as partes, sem necessidade de levar a demanda ao Estado para que o Estado resolva. Então é isso, esses são alguns exemplos dessa nova realidade. E eu vou passar também a falar sobre essa primeira mudança, que é a computação em nuvem, onde os dados não são mais físicos, os processos não estão arquivados em seções, como se fosse uma biblioteca, onde ali você cataloga por ano, por peça, por ano de distribuição, onde as peças eram físicas. Hoje não, hoje tem utilizado esse mecanismo da nuvem, que é a forma com que você salve o seu arquivo e jogue aí numa rede de dados, um computador que vai ser responsável de maneira muito abstrata para fazer o salvamento desses dados, fazer todo esse upload, desses documentos, que são os conhecidos data centers, que possuem computadores muito potentes, conectados à internet, e que são os bancos de dados hoje dos tribunais, também das câmaras municipais, do Senado, do Congresso em si, do Poder Executivo em todas as instâncias, e por que não também perante aí o Ministério Público, os tribunais de contas e tantos outros.
E essas nuvens também, né, favorece com que as empresas possam armazenar dados também, de forma que você pode estar em qualquer local, você pega seu telefone, acessa aquele dado e traz. Não precisa mais você deslocar até o local para fazer uma cópia, às vezes fazer um xerox. Não, isso está ali tudo em tempo real, alocado, né, através desse software na nuvem. E por conta dessa nuvem é possível a gente trabalhar o armazenamento online, as videoconferências, plataformas jurídicas e os sistemas operacionais em todo sentido. Trazendo mais um pouquinho para o campo do direito, a gente sabe também das Lawtechs e Legaltechs. As Lawtechs surgiram, também as Legaltechs, através dessa evolução tecnológica, que são empresas que criam soluções tecnológicas voltadas para os problemas jurídicos especializados, né? Elas podem ser formadas por advogados, programadores, administradores e também equipes multidisciplinares em várias áreas. Os Legaltechs atuam na elaboração de contratos, na gestão de escritórios, na pesquisa de jurisprudência, na proteção dos dados, no compliance, na análise de processos e resolução também de conflitos. Esses são alguns desses exemplos, né? Em vez do advogado redigir repetidamente contratos semelhantes, o sistema faz as perguntas ao usuário e com base naquelas respostas ele já gera um documento padronizado. Tudo de maneira rápida, com menos tempo e com facilidade aí, onde a tecnologia assume essas tarefas repetitivas. A gente sabe também que a relação do direito, a tecnologia e inovação passa também pela automação e robôs no trabalho jurídico. Outro conceito importante é esse da automação, né? Onde esses robôs não são máquinas físicas, eles são programas capazes, né, de executar tarefas repetidas em sistemas digitais. Eles podem preencher documentos, enviar dados ou verificar inconsistências. No trabalho jurídico, né, um robô pode, por exemplo, buscar o CNPJ da sua empresa, consultar o andamento de um processo, organizar uma grande demanda de vários documentos e compila aquilo tudo de maneira que a principal vantagem é trabalhar de maneira rápida por longos períodos e com menor chance de erro em relação ao ser humano, né, em atividades padronizadas. Eu vejo, no entanto, que ele não deve substituir o julgamento humano em situações complexas, né, que o sistema pode identificar uma diferença ou um possível problema, mas a decisão final depende da empatia, que é algo que está ali enraizado na personalidade da pessoa humana, na sensibilidade, na empatia, na forma com que ela vai interpretar aquele problema, e não de forma mecanizada, onde deve ser analisada aí por uma pessoa diferente da máquina. Tem a jurimetria também, é outra ferramenta de análise dos dados, que é muito importante para a tecnologia na área do direito, já que a jurimetria ela utiliza dados, estatísticas e decisões anteriores para compreender o comportamento do judiciário, onde ele faz uma análise ali daqueles precedentes, daqueles julgamentos repetitivos, daquela jurisprudência, de como há aquele entendimento, como que determinado tribunal se comporta de acordo com determinada matéria aí, jurídica. É um sistema, né, que pode analisar milhares de processos, de jurimetria, e identificar as tendências de determinado tribunal ou magistrado, como eu acabei de dizer. Eu vou dar um exemplo, que é uma ação de grande repercussão. O advogado pode pesquisar como que aquele juiz tem decidido, como que ele costuma decidir casos semelhantes, quais argumentos foram mais aceitos e qual foi o valor médio das indenizações concedidas. Então, é uma forma, a jurimetria, que também tem sido utilizada nessa parte da tecnologia e da inovação perante aí, a área do direito. Antes, esse tipo de análise dependia principalmente da experiência do advogado. Hoje, os dados podem complementar essa experiência e tornar mais estratégica essa ação. Então é isso. E por fim, eu vou falar também um pouquinho da resolução de conflitos online,
onde há essa disputa, né, fora de resolução de conflitos no ambiente online, de forma extrajudicial, sem necessidade, muitas vezes, de levar até o juízo, né? Em vez de ingressar diretamente na justiça, ele utiliza essa plataforma para apresentar reclamação, negociar com o vendedor e buscar uma solução. A gente vê aí, como exemplo, Reclame Aqui, que é um site aí onde as empresas fazem essa mediação sem precisar buscar o juízo para reparar algum dano na área do direito do consumidor ou na área civil, outros meios, né, outras formas aí de litígio que possa existir. É muito importante, né, essas ferramentas. Então, né, a gente está vendo aí uma mudança de cultura. Temos a questão da inteligência artificial, que hoje está implementando os limites jurídicos, até onde a gente vai ver que essas ferramentas vão chegar. E entra aquela questão também, como eu disse, que a máquina, será que ela consegue julgar, ela consegue peticionar, produzir tal qual o ser humano? Ele tem a mesma sensibilidade, né? Até quando a gente vai poder confiar em uma decisão automatizada? Então, assim, são perguntas que esse meio do direito, da tecnologia e a informação tem nos dado, né? E vai pautar certamente o futuro do profissional do direito. Nós que estamos aí na academia, vamos ainda discutir muito essa questão para saber se a tecnologia, até onde ela vai chegar e até quando ela vai poder substituir o advogado, né? A gente sabe que o novo profissional do direito vai precisar entender melhor os contratos tecnológicos, a proteção dos dados, a IA, a segurança da informação, as plataformas digitais e as novas formas de relação de trabalho, né? Mais do que recorrer às leis, os princípios que regem, né, determinada situação, ele vai ter que desenvolver um pensamento crítico, uma capacidade de interpretação e visão multidisciplinar. A gente vê aí que as habilidades humanas, onde eu digo, nós temos que destacar a empatia, o pensamento crítico e a colaboração, que é algo que é inerente ao ser humano. Então, para fechar, como foi destacado no painel do TRT de Santa Catarina, num dos últimos vídeos aí passados, a tecnologia ela deve servir para melhorar a prestação jurisdicional e dos processos de trabalho. Objetivo, então, para a gente fechar em suma, deve ser alcançar a máxima automação possível, deixando o trabalho mecânico para as máquinas e o trabalho propriamente humano para as pessoas. Muito obrigado, Tiago Góes, nesse trabalho aí para o professor Baldir. Muito obrigado.